Oi gente, nesse vídeo eu vou mostrar as 10 suculentas do mês de junho. Como eu falei no vídeo em que eu mostro as suculentas do mês de maio, eu quero fazer um vídeo desse todo mês, mostrando as 10 suculentas que mais me chamaram a atenção ao longo do mês. E já quero começar aqui mostrando para vocês a modificação que eu fiz aqui hoje. Eu mudei elas, eu organizei todos os vasos por cores, então tá vaso preto de um lado, vaso colorido do outro. Eu achei que ficou bem legal visualmente assim, vamos ver por quanto tempo eu vou deixar desse jeito. É bem difícil escolher só 10 suculentas para mostrar aqui, mas eu tentei variar, tentei não escolher as mesmas suculentas do vídeo do mês passado. Por mais que seja difícil, porque tem algumas que ainda estão muito bonitas. Então, uma ou duas vão estar repetidas, mas vão ter suculentas diferentes no vídeo desse mês. Então, bora lá para as 10 suculentas que eu separei para mostrar para vocês. E a primeira suculenta que eu vou mostrar é aqui a minha patinha de urso, Cotyledon tomentosa, o nome científico dela. E eu escolhi essa suculenta porque ela tá muito bonita, muito fofinha, gorduchinha, dá vontade de apertar essas folhas. A minha nunca esteve tão bonita assim. Continua cheia de pelinhos de poeira como sempre, mas ela tá bem gordinha. Ela tá plantada aqui nesse vaso de cerâmica que é amarelo, que eu achei que realçou bastante esse verde dela. E ela tá bem bonita, tá crescendo bastante, mudou bem do verão pra cá, que vocês podem ver essas folhinhas de baixo bem pequenininhas, comparada com essas de cima que estão bem maiores. Essa foi uma suculenta que eu quase desisti. No verão ela ficou bem feinha, não ia pra frente, mas agora eu entendi por quê. Ela é uma suculenta que se dá melhor no clima mais frio. E ela tá bem bonita, olha só essas patinhas aqui de cima, que estão ficando com as pontinhas marrons, parecem umas garrinhas mesmo. A próxima suculenta é Sequeveria adorne. Eu queria que na câmera aparecesse a cor real que ela tá. Essa suculenta tá com as bordas muito cor de rosa, muito cor de rosa. Eu tô apaixonada, eu amo suculentas com as bordinhas assim, ou com as pontinhas mais coloridas, vocês vão ver que tem muitas nesse vídeo. E essa daqui é uma das que tá com a coloração linda. Essa aqui é Sequeveria adorne, uma suculenta que eu paguei bem baratinho quando eu comprei. É uma suculenta que eu nem dei bola pra ela quando eu comprei. Mas a Sequeveria adorne ela é muito de boa de cultivar e de multiplicar também. Você consegue fazer muda dela com muita facilidade por folha. Próxima suculenta é a Sequeveria crispate Beauty, que já apareceu aqui quando eu comprei ela no Garden. E quem assistiu aquele vídeo vai ver como ela já mudou, como ela já tá bem mais bonita. Ela ainda nem tá com a purina toda branquinha, como a minha calha argêntea. Vocês podem ver que nessas folhas mais velhas aqui ela ainda tá manchada um pouquinho, mas ela tá muito bonita. Eu comprei ela no vaso número 9, esse aqui é um vaso número 11, e olha o tamanho que ela já tá. Muito bonita mesmo, com frio ela tá ficando até meio rosada as pontas dela. E eu já fiz algumas mudinhas por folhas. Tô devendo pra vocês o vídeo do berçário das suculentas que eu comprei no mesmo dia e eu tirei folhinhas. Já tenho várias mudinhas por aqui. Outra que sem dúvida tinha que estar aqui nesse vídeo é a minha mudinha de Echeveria Gila. Ela tá bem grande se comparada com quando ela chegou aqui, mas poderia estar maior se não tivesse tirado tantas folhas como eu tirei dela. Mas agora eu acho que ela vai crescer bem. Eu tava notando ela com um crescimento bem lento, parecia que nem saía do lugar, mas agora, nesses últimos meses, ela tá crescendo bastante. Agora eu finalmente vou ter uma gila grande. Olha só que lindinha que tá essas folhinhas nascendo aí, crescendo nesse miolo. As únicas marcas que ela tem na pruína dela são essas marcas de onde a folha mesmo vai crescendo. Dá pra ver que ela nasce ali tão compactada, tão apertadinha ali o miolo, que vai marcando a própria folha dela. E ela tá aqui nesse vasinho aqui com essa etiqueta de R$4, mas ela foi bem mais que R$4, gente. Se eu contar pra vocês que essa é a suculenta mais cara que eu tenho, vocês acreditam? E é que ela já tá bem maior do que quando ela chegou aqui. A próxima é a Echeveria Peach Pride, chegou aqui pra mim junto com a Echeveria Gila que eu acabei de mostrar pra vocês. Elas eram bem menores quando elas chegaram. E olha só que linda que essa Echeveria Peach Pride tá. Ela é uma suculenta que ela fica bem maior do que a maioria das Echeverias que eu tenho aqui. E ela tá linda. Assim como a Gila, eu tirei muitas folhas dela, então ela podia estar bem maior. Mas eu já tenho algumas mudinhas dela que eu fiz por folha.
Eu achei ela bem mais fácil de fazer muda por folha do que a Gila, que até agora eu não tive sucesso com nenhuma folha. Essa daqui eu tirei bem menos folhas do que a da Echeveria Gila e já tenho 2 ou 3 mudinhas de pote 6 dela. Agora começando na saga das suculentas com as pontinhas mais coloridas, vou começar mostrando essa Echeveria Pretty in Pink, que me chamou a atenção o mês todo. Ela tá com as folhas de baixo meio murchinhas, porque eu tô regando bem pouco as minhas suculentas agora aqui no inverno. Então as regas estão bem espaçadas, mas nada que uma rega não resolva. Mais uma suculenta com pontinha colorida, essa é a Echeveria City Fukumiyama, é uma suculenta que eu tenho desde o ano passado e eu não consegui me decidir entre qual das duas eu mostrava, então eu trouxe aqui as duas, tanto essa muda menorzinha que tá aqui nesse pote 11 já, tanto essa pequenininha aqui que já tá nesse vaso número 9, quanto essa grandona que é a mãe dessa mudinha. As duas estão lindas, lindas, lindas. Essa grandona tem aqui algumas mudas aqui embaixo. Eu tô decidindo ainda se quando elas crescerem eu vou tirar ou se vou deixar. Essa Echeveria City Fukumiyama, ela forma colônias muito bonitas. Ela dá muitas mudinhas assim embaixo no caule. E ela é linda. Eu amo essas pontinhas dela cor de rosa. E eu não sei se vocês vão conseguir perceber no vídeo, mas em volta dela, essas folhas mais velhas, elas estão ficando numa coloração diferente agora no inverno. Uma coloração mais escura, meio puxado pro rosa. Tanto dela quanto da muda menor, então elas estão ficando mais coloridas, além dessas pontinhas rosa. Olhando desse ângulo dá para perceber a diferença da coloração entre as folhas do miolo, que estão mais verdinhas, e dessas folhas mais velhas assim. Então essa foi mais uma suculenta que me chamou a atenção durante esse mês de junho. A próxima suculenta é uma suculenta que já estava no meu top 10 do mês passado e se manteve nesse mês também, que é a Graptoveria Deb. Eu percebi que ela se desenvolveu bem também durante esse mês. Aqui eu tenho essa desse vaso, que tá bem bonita. A coloração dela tá bem forte, principalmente no miolo. Na câmera não aparece tanto, infelizmente. Mas o que eu quero mostrar mesmo pra vocês são essas mudinhas aqui da Graptoveria Deb. Eu já mostrei elas aqui no canal. Elas ficavam numa cesta que eu tinha feito só com mudas da Deb, mas depois que eu passei elas pra esse vaso aqui, elas estão crescendo bem e por vídeo ainda não dá pra ter noção do tanto de mudas que é. E eu acho que daqui a um tempo eu vou ter que tirar a muda daí, porque nasceu muita muda. Eu tenho muita facilidade em fazer muda da Graptoveria Deb por folha. Esse vaso é um vaso bem comprido, mas metade dele é só camada de drenagem. Mesmo tendo uma camada de drenagem tão grande assim, tem bastante substrato para essas mudas se desenvolverem bem. A próxima suculenta é a Cedeveria Olivia. Essa daqui me chamou a atenção porque quando eu comprei ela era uma suculenta com a única roseta e ela estava se dividindo em duas, mas eu comprei como uma só. O que é bom, eu gosto de suculentas bicéfalas. É bom que se você quiser, você pode dividir elas, mas eu tô morrendo de dó de mexer nelas. Essa daqui tá ficando bem bonita, eu tirei as folhas maiores dela. Ela era bem grandona, então agora que elas estão crescendo, e é mais uma suculenta que tem aqui as pontinhas coloridas, não tão coloridas como as outras, mas tem ali uma corzinha diferente nas pontinhas, o que eu amo. Ela deu uma queimadinha ali, essas folhas mais velhas estão com algumas queimaduras, foi quando ela chegou, ela sofreu um pouquinho para se adaptar, mas eu tô até precisando trocar ela desse vaso, era para ser só um vaso provisório, mas ela tá aí até hoje. Bom, e agora a última suculenta aqui do meu top 10 do mês de junho é o meu Sedum Mirinai, que tá muito, muito lindo. Eu nunca vi ele tão gordinho assim, tão saudável, tão colorido. Ele tá até meio rosa, ele era totalmente verde e ele tá bem rosa, bem bonito, bem cheio. Ele tá apontado aqui nesse isopor, não é num vaso. E me parece que ele vai florir. Eu venho percebendo que tem algumas brotações nele que estão saindo, algumas hastezinhas ali, eu acredito que seja de flor. Nunca floriu aqui comigo. Tô muito ansiosa para ver se vai ser flor mesmo. E ele tá lindo, lindo, lindo. Se eu mudar aqui o ângulo da câmera, vai parecer que é um mar de Sedum Mirinai.
Bom, e agora não faz parte aqui do meu top 10, mas poderia estar também. Quero só aproveitar para mostrar para vocês aqui a floração, finalzinho da floração aqui, finalzinho das flores dessa haste floral aqui da minha Echeveria gilva. Já tem aqui 4, 5 flores aqui fechadas e tem aqui mais 4 flores abertinhas. Curti bastante a floração dela. Bem bonita, primeira vez que ela floriu aqui comigo até o final. Tem mais uma haste ali para crescer. E eu vou dar aqui uma geral para vocês verem aqui como que ficou organizado por cores os vasos. Tá aqui vaso colorido para um lado, vaso marrom no outro, vaso preto no outro. Dá para perceber que eu tenho bem mais vaso preto do que os demais, mas eu achei que o que ficou mais bonito foi a parte dos vasos marrom, porque dá mais destaque para as cores das suculentas. Eu gostei bastante dessa parte dos vasos marrons. E por aqui hoje o dia foi bem frio. Diferente de uns dias atrás que nem parecia que era inverno, fez um solzão. Algumas suculentas até desidrataram, mas eu vou postar um vídeo bem legal ainda essa semana, mostrando como foram os primeiros dias de inverno aqui nas minhas suculentas. Aposto que vocês vão gostar bastante de ver. Já adianto que vai ser um vídeo bem longo, gravei vários dias aí seguidos, mostrando pra vocês o meu dia a dia aqui com as suculentas. Mas essas aqui foram as 10 suculentas que eu escolhi aqui para representar o mês de junho. Vamos ver aí quem que vai continuar nessa posição agora no próximo mês. Mas esse foi o vídeo de hoje. Esse foi o meu top 10 suculentas do mês de junho. Me conta aqui o que você achou. Me conta aqui qual que você mais gostou dessas aqui. Se foi das com pontinhas coloridas como eu. Se inscreva aqui no canal se você não for inscrito. Não esqueça de deixar seu like aqui nesse vídeo. Esse foi o vídeo de hoje. Te espero no próximo vídeo.